campo mais difícil da batalha estoica não era a guerra contra exércitos, mas contra si mesmo. Marco Aurélio, o imperador que carregava o peso de um império, dizia: "O homem se torna invencível quando governa seus próprios desejos." Não eram os inimigos externos que o ameaçavam de forma mais profunda, mas os internos. É dentro de nós que a luta é mais feroz. E é dentro de nós que precisamos aprender a erguer muralhas de disciplina e sabedoria. A sexualidade, essa energia tão natural e poderosa, foi compreendida pelos estoicos não como algo a ser extinto, mas como uma força que precisa ser domada. Quando colocada sob o governo da razão, pode nos impulsionar. Quando nos domina, pode nos acorrentar. O problema nunca esteve no desejo em si, mas no desequilíbrio que surge quando ele se torna senhor em vez de servo. O prazer, quando buscado sem medida, transforma-se em prisão. Os estoicos não falavam de repressão cega, não propunham negar a natureza. O que ensinavam era moderação consciente. O prazer pode ser experimentado, mas não deve ser um tirano que decide nossa rota. Epicteto dizia: "Nenhum homem é livre se não domina a si mesmo." E é nesse domínio interior que nasce a liberdade verdadeira, porque a escravidão mais cruel não é a imposta por correntes externas, mas aquela que nos faz obedecer a cada impulso interno sem resistência. Imagine o desejo como um cavalo selvagem, forte, vibrante, cheio de potência, solto sem rédeas. Ele pode nos levar a abismos e quedas fatais, mas, quando domado, pode nos conduzir longe, atravessando terrenos difíceis e levando-nos a lugares que jamais alcançaríamos sozinhos. O desejo é assim, não precisa ser sufocado, mas precisa de rédeas firmes. Não é inimigo, é força, mas força que exige disciplina para não se transformar em... Dominar os desejos não significa negar a chama que existe em nós, mas aprender a direcioná-la. É como o fogo que, solto, incendeia e destrói, mas contido, aquece e ilumina. E o caminho estoico é exatamente esse: não apagar, mas governar; não reprimir, mas transformar. O que nos torna sábios não é a ausência de desejo, mas a capacidade de governá-lo sem ser governado. Se você busca sabedoria prática para vencer essas batalhas interiores, inscreva-se agora e faça parte deste espaço de reflexão e disciplina. Aqui, juntos, seguimos a trilha dos antigos para construir uma vida de virtude e autocontrole. O desejo, por si só, não é inimigo. Ele não nasce como algo bom ou mal, mas como energia em estado bruto. É como uma corrente de água que desce a montanha. Pode ser usada para mover rodas de moinho, gerar vida e abundância, ou pode transbordar e devastar se não tiver direção. Marco Aurélio lembrava: "Nada é bom ou mal em si mesmo, mas o uso que fazemos dele." Essa é a chave. O desejo não precisa ser extinto, mas compreendido. O problema surge quando confundimos intensidade com valor. O excesso de desejo transforma o prazer em compulsão, e a ausência total de desejo pode tornar a vida estéril, sem vitalidade. O caminho estoico está no meio. Compreender essa energia como neutra e aprender a usá-la como combustível, não como tirano. Se canalizada com consciência, pode ser força criadora. Se deixada sem freios, vira cadeia. A história está cheia de exemplos de homens e mulheres que perderam sua liberdade por serem guiados apenas pela chama do desejo. Da mesma forma, também nos mostra aqueles que, ao dominar seus impulsos, usaram essa mesma energia para criar, construir e deixar legados que atravessaram séculos. É a mesma força, mas com destinos completamente diferentes. Transformar o desejo em energia neutra significa reconhecer que ele pode ser redirecionado. Uma mente treinada é capaz de transformar a força do instinto em disciplina criativa, em esforço físico, em foco intelectual. O desejo que poderia se perder em busca de prazeres imediatos pode ser elevado em direção a algo maior, mais duradouro, mais digno. Quando mudamos a visão e paramos de demonizar o desejo, percebemos que ele pode ser aliado, mas só é aliado quando lembramos quem está no comando. O cavalo pode correr veloz, mas o cavaleiro é quem segura as rédeas. O desejo pode empurrar com força, mas é a razão que decide a direção. Entender o desejo como energia neutra
É dar o primeiro passo para não viver em guerra com ele, mas para transformar sua potência em caminho de crescimento. O estoicismo nunca pregou a negação da vida, mas a sua vivência plena, desde que guiada pela razão. É por isso que Sêneca dizia: a virtude consiste em saber usar, não em renunciar. Reprimir desejos de forma cega não é sabedoria, é medo. E o medo nunca liberta, apenas cria novas correntes. A moderação, ao contrário, é liberdade consciente. A escolha de não se tornar escravo daquilo que poderia nos dominar. O prazer em si não é o problema. O problema nasce quando ele se torna um senhor tirano, quando não conseguimos dormir sem saciar cada impulso, quando não temos energia porque desperdiçamos tudo em busca de estímulos passageiros, quando a mente se prende a um ciclo de querer, consumir e logo depois sentir vazio. É nesse ponto que o prazer deixa de ser experiência e passa a ser prisão. A moderação é a arte de manter o prazer em seu lugar, nem negá-lo, nem se perder nele. É como um vinho servido na medida. Em excesso embriaga e derruba. Em equilíbrio, pode ser desfrutado sem escravizar. Os estoicos não pediam que o homem fosse pedra, mas que fosse senhor de si. É diferente sorrir ao experimentar algo bom e precisar disso como se fosse ar. No primeiro caso, há liberdade. No segundo, dependência. Na vida moderna, essa lição é urgente. Nunca fomos tão expostos a estímulos imediatos. Telas, notificações, imagens, ofertas de prazer rápido. Tudo clama. Agora já, imediatamente. Mas viver correndo atrás de cada promessa de satisfação é como beber de uma fonte que nunca sacia. A moderação corta esse ciclo. Ela nos lembra que podemos escolher, que não precisamos ceder a todos os convites, que somos maiores do que nossos impulsos. Reprimir pode até parecer virtude por fora, mas por dentro gera tensão, raiva, frustração. A moderação, por outro lado, traz leveza. Ela, sem o abuso, permite a experiência sem a escravidão. E no silêncio da consciência, a moderação é percebida como força, não como renúncia. Força de quem sabe que pode desfrutar, mas também sabe dizer não. O impulso sempre promete alívio imediato, mas raramente mostra a fatura que chega depois. O prazer, quando visto apenas no instante, parece irresistível. Mas quando ampliamos o olhar, percebemos que o que parecia doce pode carregar um gosto amargo que se prolonga por muito mais tempo. Os estoicos cultivavam exatamente essa prática. Não se deixavam cegar pelo brilho do momento, mas treinavam a mente para enxergar o quadro completo. Epicteto recomendava: visualize não apenas o prazer, mas também as consequências que ele arrasta consigo. Esse exercício é simples em aparência, mas profundo em efeito. Imagine-se prestes a ceder a um desejo impulsivo. Em vez de olhar apenas para a satisfação imediata, projete-se alguns minutos ou horas depois. Como você estará se sentindo? Energizado e em paz, ou vazio e arrependido? Essa antecipação cria distância entre você e o impulso, e nesse espaço nasce a liberdade de escolha. A mente deixa de ser prisioneira do agora e se torna senhora do depois. No mundo atual, a ausência desse olhar se manifesta em formas sutis, mas devastadoras. O tempo desperdiçado em prazeres repetitivos que drenam foco e energia. A culpa que se acumula silenciosamente, corroendo a autoestima. A vitalidade que se perde em busca de estímulos, deixando pouco ou nada para aquilo que realmente importa. Quando olhamos apenas para o instante, não percebemos o quanto ele rouba do futuro. Quando antecipamos as consequências, a visão se expande e a escolha se torna mais lúcida. Os estoicos sabiam que não basta dizer não por força bruta. É preciso enxergar claramente o porquê. Antecipar o peso do excesso é como olhar além da cortina que esconde a realidade. O prazer aparece como um convidado elegante, mas atrás dele pode estar a fadiga, o arrependimento, a escravidão. Ver isso de antemão nos fortalece. Não é negar o prazer, mas recusar o preço alto de sua exploração desmedida. Ao treinar esse olhar, passamos a viver com mais consciência. Descobrimos que nem tudo que reluz vale a entrega da nossa energia. Nem todo convite merece nossa presença. Nem todo desejo precisa se tornar ação.
Antecipar as consequências é um lembrete de que nossa vida não é feita apenas de instantes isolados, mas de uma linha contínua que carregamos conosco. E que cada escolha, pequena ou grande, deixa marcas que ultrapassam o momento. O desejo é uma força bruta, mas em vez de vê-lo apenas como ameaça, os estoicos o encaravam como campo de treinamento. Cleanto de Assos comparava o desejo ao fogo. Em excesso, destrói. Quando contido, ilumina e aquece. A disciplina nasce justamente desse processo de transformar a potência descontrolada em energia útil. Cada vez que resistimos a um impulso imediato, estamos fortalecendo a musculatura invisível da vontade. Adiar uma gratificação não é castigo, é exercício. Quando você escolhe esperar, escolhe provar a si mesmo que o desejo não tem poder absoluto sobre sua mente. Esse simples gesto, repetido, molda o caráter. A neurociência confirma o que os estoicos já intuíram. Adiar recompensas fortalece o córtex pré-frontal, região ligada ao autocontrole e à clareza nas decisões. Ou seja, cada pequena vitória sobre o impulso imediato abre espaço para decisões mais conscientes em todas as áreas da vida. O desejo, então, deixa de ser inimigo e se torna aliado. Ele se converte em instrumento de treino diário. Não precisamos fugir dele, mas aprender a usá-lo como academia para a alma. É no momento em que sentimos a força do impulso que encontramos a chance de desenvolver força interior. Assim como músculos crescem sob resistência, o caráter se fortalece ao enfrentar tentações. Esse treino não exige gestos grandiosos. Começa no simples: escolher não se render ao primeiro chamado, observar a ansiedade do corpo e, ainda assim, permanecer no comando. Cada escolha consciente grava no coração a mensagem de que não somos escravos, mas senhores de nós mesmos. E, pouco a pouco, essa disciplina se espalha. Quem aprende a controlar o desejo, aprende também a controlar a fala, a raiva, a dispersão. O domínio em uma área se reflete em todas as outras. Usar o desejo como treino de disciplina é inverter a lógica da escravidão. Não é mais o desejo que nos molda, somos nós que moldamos nossa relação com ele. O impulso, que antes parecia ameaça, passa a ser oportunidade. O fogo que antes queimava sem controle agora ilumina o caminho. E nesse processo descobrimos a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher, de agir conforme a razão, de não viver como reféns da primeira vontade que surge. Para os estoicos, a ordem natural da vida é clara. A razão guia, o corpo segue. Quando essa ordem se inverte, o homem se perde, tornando-se servo de seus impulsos. Marco Aurélio escreveu: "O prazer do corpo deve ser subordinado à razão da alma." Essa frase resume a essência do autocontrole estoico. Não é negar o corpo, mas impedir que ele assuma o trono que pertence à mente. O corpo deseja, chama, exige. Mas a alma, quando firme, coloca cada coisa em seu lugar. Quando o corpo governa, o homem se torna escravo de vontades que nunca cessam. O desejo de hoje é seguido pelo de amanhã, e a vida se transforma em corrida interminável, atrás de sensações. Quando a alma governa, o corpo ainda sente, mas seus impulsos não ditam o rumo. A vida deixa de ser ditada pelo instinto e passa a ser conduzida pela razão. Na prática, isso significa usar a sexualidade de forma consciente, em harmonia com valores e propósito, e não como fuga do vazio. Quantos buscam no prazer físico uma anestesia para o tédio, para a solidão, para a falta de sentido? Mas cada fuga desse tipo deixa um rastro de vazio maior. O corpo se satisfaz por instantes, mas a alma continua faminta. Os estoicos viam nesse círculo vicioso um dos grandes perigos: perder a si mesmo tentando se preencher com o que nunca preenche. O corpo é instrumento, não senhor. Ele pode ser cultivado, cuidado, desfrutado, mas sempre a serviço da alma. Quando lembramos disso, o prazer não desaparece, mas ganha sua medida justa. Não é mais um tirano que domina, mas uma experiência integrada a um todo mais amplo, em que a razão e a virtude determinam os limites. Essa lembrança muda tudo. Em vez de viver correndo atrás de desejos insaciáveis, aprendemos a caminhar com serenidade. Em vez de ser arrastados pelo que o corpo pede, escolhemos dar a ele aquilo que serve à alma.
A verdadeira dignidade nasce dessa inversão. Não deixar que a carne dite quem somos, mas deixar que a consciência guie até mesmo os desejos mais intensos. O corpo é parte da vida, mas a alma é quem deve segurar o leme. O desejo, quando não governado, aprisiona. Ele se torna uma corrente invisível que arrasta para caminhos que não escolhemos de forma consciente. Mas o estoicismo nos recorda que a verdadeira vitória não está em negar a natureza, e sim em guiá-la. O segredo não é apagar a chama, mas transformá-la em luz. Marco Aurélio escreveu: "A maior é a vitória sobre si mesmo." Essa frase não é apenas filosofia distante, mas um chamado diário para reconhecer que a liberdade mais profunda nasce da disciplina interior. Sêneca já havia alertado: nada corrói mais a alma do que a escravidão disfarçada de prazer. Quem vive correndo atrás de desejos desmedidos nunca encontra repouso, pois cada conquista se transforma em fome redobrada. A serenidade surge quando se aprende a usar o prazer de maneira consciente, como parte da vida, e não como seu centro. Dominar o desejo não significa desprezar o corpo, mas colocar ordem, dando à alma a primazia que lhe cabe. Musônio Rufo, mestre pouco lembrado, afirmava que a disciplina sexual era um dos treinos mais fundamentais da filosofia. Para ele, o corpo e a mente precisavam estar alinhados para que a vida pudesse florescer com virtude. Quem aprende a dominar o desejo descobre também que adquire força para dominar outros impulsos. A raiva, a avareza, a vaidade. É uma escola de autossuficiência que fortalece toda a existência. E aqui está a síntese. O prazer verdadeiro não é aquele que se esgota em minutos, mas aquele que fortalece a alma e a deixa mais livre. O estoico não busca extinguir o desejo, mas integrá-lo à razão, transformando-o em aliado, e não em viver. Assim é caminhar em liberdade, mesmo diante das tentações mais intensas. Fechamos então com a lembrança de que a liberdade não está fora, mas dentro. Não é o mundo que define se seremos livres ou não, mas a maneira como respondemos aos próprios desejos. Dominar-se é conquistar-se. E essa vitória ninguém pode tirar de você. Se este vídeo ressoou em você, lembre-se de se inscrever no canal e continuar caminhando nesse aprendizado, e de fortalecer sua mente tanto quanto fortalece o corpo. Esse é o caminho do verdadeiro autocontrole estoico.